Começa agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast das guerreiras, herdeiras de Deus, essas pessoas que dizem sim para o seu talento, para o seu propósito, para a sua missão. Eu hoje quero falar além do método PAS, PIX, palco, porque eu trouxe hoje numa pausa estratégica uma pessoa que eu considero como talvez uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ela é minha irmã, a Luana Casarim, fonoaudióloga integrativa com o próprio método do seu nome, Luana Casarim, que veio aqui falar sobre a fonoaudiologia de um jeito diferente. Então, talvez você não saiba nem para que serve uma fono, mas, como eu falo muito do palco, da comunicação, da expressão, de levar a nossa voz autêntica para o mundo, fique aqui nesse podcast para conhecer alguns segredinhos que essa linda traz para a gente. Oi, Lu. Oi. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao Pode Sim. Obrigada, meu Deus. Que coisa boa, né? Finalmente a gente conseguiu essa troca. Ainda bem, não fui a primeira, né? Tô me sentindo normal, assim, não tão privilegiada por ser tua irmã. Eu acho que já se foram uns 60 e poucos episódios de podcast. Mas você... Chegou o meu momento. Você sempre esteve nos bastidores, porque você é a minha fono, inclusive, né? Sim. Mas eu dou palco para quem tá nos bastidores também. Eu sei. Me conta um pouquinho sobre essa questão da fonoaudiologia integrativa. Qual é a diferença? Como é que surgiu isso? Surgiu da visão de ver o paciente como um todo, né? Então, a fonoaudiologia, como qualquer outra especialidade médica, outra terapia, ela hoje tem especializações, segmenta, né? E o profissional acaba se especializando mais em alguma área e trata especificamente aquela área. Tipo audição, voz? Isso. E eu acabei, na prática mesmo, iniciei meu tratamento, minhas terapias, a minha atuação na disfagia. Mas não tem como atender um paciente disfágico se você não olhar para esse paciente de forma global, né? Se ele chegou numa disfagia, é porque ele tem outras alterações que foram passadas despercebidas. Eu sou assim, né? Para mim é normal, eu me adaptei. E realmente, o ser humano, ele se adapta a tudo. Mas se está alterado, e se a gente tem condições, tem estratégia, tem ciência para melhorar, então eu comecei a atuar. Então eu ofereço para o meu paciente o tratamento com base na queixa que ele veio buscar, mas além disso, eu trato as outras questões que eu avalio, que eu sei que não estão nas suas funções normais, então eu agrego isso nas terapias. Então eu vejo o paciente de forma integral. Muito legal, porque além de não segmentar o paciente, e geralmente assim, o cliente, na verdade o paciente, ele chega pra gente com algumas queixas, que é aquilo que ele percebe ou que teve uma indicação médica para tratar. Quais são as principais queixas que chegam pro teu atendimento, pro teu consultório hoje? Eu trabalho mais com pacientes neurológicos, tanto que o método Luana Casarim é um método com estimulação neurológica. Normalmente esses pacientes eles chegam já com uma patologia de base neurológica e vêm reabilitar algo que está associado à deglutição, à respiração, à mastigação e à fala. Quais são alguns exemplos assim dessas patologias neurológicas? Dá o exemplo. Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, autismo. Então, essas patologias, esses pacientes que já têm um diagnóstico, né, eles chegam para fazer uma terapia, um aprimoramento, né, uma reabilitação em funções que vão trazer qualidade de vida para ele. Uhum. Então, o fonoaudiólogo entra, né, nessa fase do tratamento dele para trazer qualidade de vida. Então, o que eu vou trazer de qualidade de vida para um paciente que tem Parkinson? Ele vai continuar se alimentando via oral, porque ele vai continuar fazendo os exercícios, coisa que a patologia vai travando, porque é uma patologia que altera a musculatura. Então, esse paciente começa a travar a mastigação, né? A deglutição, ele perde a sensibilidade da deglutição. Então, quando ele faz essa reabilitação, ele evita ir por uma sonda. Então, ele continua tendo uma qualidade de vida que é se alimentar via oral. Para nós, para o ser humano que não tem uma patologia, isso é tão automático, tão normal, mas eu convivo com pessoas que estão nesse risco de não poder continuar se alimentando via oralmente, né, com todas as consistências, todos os alimentos, ou pacientes que já perderam, então a gente tem que reabilitar para tentar que ele tenha pelo menos um bem-estar comendo alguma coisa que ele goste.
E aí, nesse olhar que aí você conseguiu perceber que tinha outras ações que você poderia agregar no teu atendimento ali do exercício Sim. fonoaudiológico, trouxe essa integratividade que hoje você atua com esse tratamento. Recursos. Com recursos. Conta para nós esses recursos. Isso. Então, assim, ó, nesse olhar, né, vou continuar usando como exemplo o paciente de Parkinson. Então, normalmente o paciente com Parkinson, ele busca o fonoaudiólogo porque a voz dele está baixa. Ai, não estou conseguindo falar, estou falando menos, as pessoas não me entendem. Então, a queixa inicial do paciente é essa. Só que ele não observa que a queixa grave é a disfagia. Tá. Então, eu vou tratar ele conforme a queixa que ele me trouxe. Então, ele vai melhorar a fala, ele vai ampliar a articulação, ele vai voltar a se comunicar com as pessoas, porque vai ficar mais claro. E com isso, eu já vou introduzindo a estimulação da deglutição. Então, sem perceber, ele não corre o risco de broncoaspirar e ter uma pneumonia e chegar a óbito, né? E ele vai melhorar a sua fala e manter a sua qualidade de vida. E eu uso os recursos de fotobiomodulação transcraniana, uso laser na terapia, laser local e laser Lib. Por que eu incluí isso, né? Então, buscando nas especialidades, estudando. Esses pacientes são pacientes que eu estou trabalhando em cima de uma queixa e de uma dor dele. Então, é muito cansativo fazer terapia 2, 3, 4, 5 vezes na semana, sempre da mesma forma. Porque se eu estou tratando 2, 3, 4 pontos específicos, as estratégias, elas se limitam. Sim. E o paciente, ele cansa, ele sofre, ele... Enjoa daquilo ali. Enjoa, ele acha que aquilo ali não vai resolver. E esses pacientes, eles têm altos e baixos. Nós temos altos e baixos. Então, esses recursos, eles otimizam a terapia, né? O paciente não precisa colaborar tanto, porque esses recursos, eles têm uma alta tecnologia, então eles ativam muito mais do que 20, 30 sessões, né? Então, eles ativam a parte neurológica, a parte sistêmica, a parte muscular, a parte de dor, de inflamações. Então, é um recurso que eu trago de benefício ao meu paciente. Maravilha. E ele acaba percebendo isso e ficando realmente numa melhora muito mais rápida do que estava proposto. Sim. Quando eu entrei com esses recursos, antes, sem os recursos, os pacientes sempre perceberam melhora e sempre manteram as terapias e sempre foram se sentindo e vivendo uma vida que já tinham parado de viver, né? Eu lembro uma vez que tu contou que teve um paciente que voltou a comer uma geleia e que aquilo foi muito emocionante, né? Que não estava mais sentindo o gosto das coisas. Isso aí ficou bem marcado para mim, assim. Então, são coisas tão básicas, né? Só quando a gente perde que a gente dá valor, né? É básico, mas é algo bem impactante, né? Porque a gente, no dia a dia, a gente fala muito, assim, de gratidão, de agradecer, de orar, enfim. Mas, às vezes, a gente, como não vive a dor do outro, essa questão da empatia também, quando você percebe a diferença que é, né, de alguém conseguir perceber um prazer. Então, os valores, né? Os valores exato. São coisas que a gente tem acesso a isso a todos os dias e às vezes a gente não valoriza. Né? Tá tudo relacionado a uma saúde integrativa mesmo. Exatamente. Eu que sou uma pessoa que falo, que sou comunicadora, né? Porque eu não sou só comunicativa, eu sou comunicadora. Sim. Então, faço palestras, você sempre me apoiando muito em relação até às imersões, que são 12 horas por dia, falando, atendendo. Eu tenho muito medo, né? Sempre senti muito medo. Já tive um calo nas pregas vocais, já precisei tratar com você isso, enfim. E tudo isso, quando a gente perde, é que sente mesmo o medo e o desespero. Mas tem como prevenir, tem como cuidar, tem como... Eu falo demais das pessoas hoje se exporem e trabalharem a sua comunicação, e para isso a gente precisa cuidar de uma ferramenta que é importantíssima, que é a nossa voz. Exatamente. Você tem queixas também de pessoas assim? Ou ela acaba não sendo uma paciente ainda? Como é que funciona? Não, é uma paciente. Então, assim, hoje, com essas questões de vídeo nas redes sociais, hoje as pessoas normais, elas estão no palco. Né? Porque as redes sociais são palco. Então, ali elas acabam se observando e percebendo, eu tenho alguma coisa que não tá bom, eu não gosto de me ouvir. Porque antes a gente, eu não gosto de escutar minha voz na gravação. Era antigamente. Hoje é áudio,
né? É vídeo. Então as pessoas não gostam porque elas não têm o costume, né? É algo diferente, porque a gente se escuta num timbre, numa frequência diferente. Então quando tu vai ouvir a gravação, aquela é a voz real que os outros escutam. Então as pessoas às vezes elas ficam incomodadas e buscam. E dá para melhorar a voz, Com assim, quem não gosta da sua voz? Com certeza, com certeza. As pregas vocais, elas são músculas, são elásticas, né? Então, a gente pode trabalhar com elas e mudar o timbre, mudar a frequência. Então, a gente tem essa capacidade dentro dos exercícios e sempre usando os recursos. Eu uso os recursos em qualquer paciente, principalmente nessa questão de habilidades. Né? Então, eu tenho pacientes que estão fazendo mestrado, estão escrevendo a sua tese, são pacientes que estão super bem, mas eles precisam focar mais, eles precisam ter mais atenção, desacelerar a parte neurológica. Então, a gente usa também a estimulação neurológica, fonoaudiológica integrativa. Eu podia colocar esse capacete agora enquanto a gente está fazendo, né? Pode. Vamos fazer? Vai ficar lindo, vamos achar que você vai fazer vamos fazer. Eu vou fazer tudo ao vivo aqui para vocês. Vamos colocar o capacete que eu amo. Cada vez que eu tenho a oportunidade da Luana, porque a Luana, ela mora em Balneário Camboriú, atende todo o Vale do Itajaí presencialmente e atende as nossas guerreiras também. Mas ela é uma especialista, assim, que hoje não tem horário, né? Graças a Deus. É uma pessoa... A gente usa toquinha, tá? Por questão higiênica. Então, você vai colocar a toquinha. Será que temos uma tomada por aqui? Acho que temos. Eu dou um jeito aqui. A gente pede ajuda aqui para os universitários, sem parar de gravar, que é assim que funciona. Tá. Você vai aparecer no nosso podcast. Então, vamos lá. Ó, o que é esse capacete, ó? Aqui tem um capacete. Gente, esse capacete é muito massa. Pode pôr? Posso pôr. Tem um botãozinho do teu lado. Aqui? Uhum. Isso aí. Eu vou mostrar que fica Pode vermelho. Mostrar. Esse não tem problema, é no olho. Tá? Porque são LED, luz de LED e luz de infravermelho. Então, o infravermelho, ele é mais, penetra mais 5 centímetros, né, no cérebro. E o vermelho, ele é um pouquinho 3 centímetros, mas ambos são para estimulação neurológica. Então, vai perguntar, o que essa luz faz, né? Então, aí nós temos 206 diodos, 206 pontos de luz. Então, ele pega toda a parte neurológica. O principal dele é produzir mitocôndrias. Aí tu vai perguntar, o que é mitocôndrias? Então, toda patologia, todo o estresse, desde o estresse intrauterino, se tu pensar assim, se a tua mãe teve diabetes gestacional, já causa nas tuas células uma diminuição de mitocôndrias, porque a mitocôndrias é responsável pela energia, ATP, das células. E todo estresse causado no nosso organismo mata mitocôndrias. Que bárbaro. Eu amo as mitocôndrias. Então, como tu era bem estudiosa, tu sabe. Eu sei o desenho das mitocôndrias. Claro. Eu desenhava as mitocôndrias e colocava no quadro, assim, quando eu fazia vestibular. Eu amo as mitocôndrias. Exatamente. Esses dias eu cheguei numa feira de ciências do Luca e eu cheguei para as meninas. Isso aqui é mitocôndrias, né? Sim, essa é mitocôndrias. Isso aí. Então, essa luz vermelha, ela produz mitocôndrias nas células. Entre outras, né? Mas esse é o mais importante que traz essa saúde global, sistêmica, né? E produzindo essa mitocôndrias faz com que a gente diminua o nosso envelhecimento. Porque a partir dos 30... não tive nada de estresse, a minha vida sempre foi saudável, tudo ótimo. Mas a partir dos 30 anos, naturalmente, a gente já diminui 10% da produção de mitocôndrias. E aí sim vai começando o envelhecimento celular. Tá. Né? Então, essa luz, ela é comprovada cientificamente. Esse capacete foi produzido em Harvard. O professor, o estudioso, ele até fez o pós-doutorado dele na Unisul aqui. Olha. Temos a honra, né, dele ser brasileiro, e Afonso Salgado. Mas é um capacete. Harvard buscou ele e ele hoje faz parte dessa equipe de estudo, que são 80 profissionais da saúde, né, que estudam a fotobiomodulação. Então, foto é luz e modulação é o que essa luz faz nessas células celulares. Então, aumenta a neuroprodução, aumenta as células-tronco, aumenta a neuroplasticidade, aumenta os neurotransmissores, as sinapses. Então, às vezes, as pessoas, né, antigamente, a gente perde neurônios. A gente não perde neurônios. As perninhas dos neurônios, com a idade, com essa alteração celular, elas vão se encolhendo. Isso, tem um nome, né? Aquela perninha ali, como é que é o nome? Os dendritos. Isso mesmo. E aí, essa luz, e a infra, principalmente, faz com que
essas perninhas, esses dendritos, se prolonguem e elas sendo maiores, elas têm mais conexões. Então, acontece a neuroplasticidade mais rápido. Eu associo essas perninhas como aquela pontinha do cadarço do tênis. Sabe? Aí, aquele firmezinho. Aquele firmezinho. Assim. Então, Isso. imagina você do teu cadarço de tênis, que aquilo ali às vezes vai descolando. Isso mesmo. E Tá, aí, como pensa uma bainha de mielina. Isso! E aí aquela bainha ali vai ficando curtinha, ficando mais difícil, inclusive, de amarrar o tênis. Sim. E aí é uma forma de recuperar aquele cabinho. Ótimo pensamento. É assim que eu fazia a associação. Mas é mais ou menos isso aí. Tá, então esses estudos todos... Vão achar que nós somos bem nerd, né? Será? Não, é que, na verdade, tu é bem nerd, eu não né? sou nerd. Não, Quem tá falando aqui é você, pelo amor de Deus. Mas tem que contar que tu teve uma fase que tudo que a gente falava, tu explicava cientificamente, porque tu estudava isso pra medicina, lembra? É verdade? Sim. Que eu era chata, assim? Então tu falava assim, Eu sempre fui uma chata. Não era chato, mas ela explicava tudo cientificamente. E agora esse aqui tá agindo e é um 15 tempo... minutos. 15 minutos. Tá. Devido a esses estudos, então são mais de 280 artigos científicos com essa fotobiomodulação, né? Então, esse estudo já tem o número de diodos e o número de tempo. Tá. Ah, Luana, só quem tem patologia? Não, isso todo mundo. Se todo mundo pudesse, eu ainda digo pra Chay, eu mando o link pra ela lá, compra pra te usar, o Luca usar, o Augusto usar. É uma aquisição de saúde, entendeu? Aliás, vamos falar do Augusto. O Augusto é o nome da persona que a gente desenhou para esse projeto, né? É verdade. Você tem um projeto chamado, um projeto que a gente desenhou personas que seriam pessoas que, sem patologia, seriam beneficiadas por esse programa de desenvolvimento neurológico, né? Das habilidades neurológicas. E aí, esse Augusto é um pai de 40 anos, que ele trabalha, é empresário, ao mesmo tempo, com frequência, ele esquece as coisas, procrastina bastante, às vezes está com seus altos e baixos de humor, e aí tem vontade de criar e fazer mais coisas e ser mais produtivo. O que mais que esse Augusto tinha, que a gente tinha pensado? Esse Augusto, aí ele está adaptado a esse mundo, entendeu? Ele se reconhece nas suas habilidades e aquilo que ele não gosta, aquilo que ele não vai bem, ele vai deixando de lado. E aí o que acontece com esse Augusto? Chega o filho dele e o filho é muito parecido e tem atrasos na escola que antigamente no tempo do Augusto não era tão observado e hoje é observado no filho do Augusto. Então vamos fazer diagnóstico do filho do Augusto. Mas ele tem uma alteração do processamento auditivo central, né? Que é o nosso sistema auditivo sensorial, das habilidades da inteligência. Então achamos um diagnóstico para essa dificuldade, essa falta de interesse escolar do filho do Augusto. Mas e vamos investigar a família. Alguém se identifica? Alguém passou por isso? Alguém teve isso ou tem? Aí o Augusto, ele é igual ao pai, eu também tive isso, mas achei que era normal. Eu faço isso. Eu não gosto de som muito repetitivo, me incomoda. O que eu faço? Desligo, não fico diante do som, né? Então, essas pessoas que têm essas dificuldades, elas normalmente se incomodam com som muito contínuo, né? Elas não têm habilidade com instrumento musical, elas começam uma atividade logo, não terminam, já iniciam outras, então elas têm muitas ideias, mas elas não concluem todas, que a gente diz procrastina, né? Mas ela procrastina porque ela não consegue prender a atenção até o final na outra. Então ela já tem uma nova atenção. Né? E ela, às vezes, normalmente ela tem habilidades de inteligência aguçadas em alguma coisa e acaba deixando as outras mais de lado. Tudo aquilo que é meio boring, meio chato, ou que exige um pouco mais de atenção, vai ficando mais de lado. Isso. E eu, normalmente, assim, os meus pacientes que vêm buscar essa ajuda, né, porque eles não têm uma patologia, eles foram diagnosticados depois dos filhos. Né? Mas a minha filha é igual a mim. Tudo bem ser igual, mas se vai trazer um desconforto, vai ser um exagero, vai ser uma coisa difícil, para quê? Se hoje existe recurso, né? Eu até esses dias usei esse exemplo com uma amiga. Pensa em lavar roupa. A gente lava roupa na mão e a roupa sai lavada, mas existe a máquina de lavar. Vai facilitar? Vai. Então, tu pensa num aluno que está dentro da sala de aula, sem a reabilitação fonoaudiológica, né, sem essa estimulação, ele vai passar de ano.
né? Ele vai lavar a roupa na mão, mas pensa o quanto ele vai cansar. Uhum. Colocar na máquina não vai facilitar? E o pior, o que eu considero pior, não é ele passar, é ele, na sequência que ele se livrou dessa tarefa ou dessa obrigação, ele ter o sentir que não gosta. Exato. Porque eu me preocupo muito com os meus filhos, assim, eu não quero que eles tenham as melhores notas, mas eu quero que eles gostem do processo. Eu gosto que eles gostem e curtam a jornada, para que não seja pesado estudar. Então vamos pensar na máquina. Tu gosta de lavar a roupa na mão? Não, É pesado? É. Cansa? muito. E na máquina? É só enfiar. Não é prático? É prática, é ótimo, é maravilhoso. Sai bem lavadinho. Bem lavadinho. Então. Né? Pena que Então- a máquina ainda não estende a roupa, mas tudo bem. Mas daí tu pensa, é a máquina boa que quase seca a roupa. É cara? Mas vale a pena? É um recurso. É um recurso. Entendeu? É um investimento. É um investimento. E hoje você tem lá, hoje você atende domiciliar, você atende numa clínica e você também tem um espaço que é onde você montou também, está montando e cada vez mais aumentando o teu time multidisciplinar que Isso. atende realmente esse tipo de processo. Conta pra gente. Esse... Fala dos três, o que é o domiciliar? São os teus pacientes mais graves e neurológicos. que eles dependem da constância desse tratamento Tá. fonoaudiológico, né? Que são patologias mais graves, neurológicas, e esse paciente eu vou até ele. Por quê? Porque se ele se deslocar até o consultório, até a clínica, ele vai cansar. Né? Então, para ele entrar num carro, sair do carro, pegar um elevador, descer, sentar, sair, tudo aquilo que eu estimulei para ele, toda aquela minha visão integrativa de trazer qualidade de vida para ele, vai se perder nesse Olha que caminho. interessante. Aham. Entendeu? Então, para mim, seria muito mais confortável. E Sim. eles iriam até mim. Mas eu sei que eu não traria qualidade de vida para o paciente. Então, eu vou domiciliar. Para te ver, né? O teu propósito, ele sempre é maior do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. É. Tanto que eu montei esse espaço num lugar ótimo, o espaço está se transformando, mas não é um espaço que eu ficarei. Porque eu não vou abrir mão dos meus pacientes domiciliar. Sim. Né? Então, eles precisam de mim, eles precisam desse acompanhamento, isso depende da questão vital deles. Então, eu vou continuar indo até eles, eu não vou Certo. fazer com que eles venham até mim. Quem vem até mim? Criança, adolescente, quem tem vitalidade, quem tem saúde, e quem tem quem traga, né? Quem pode ir. Sim. E principalmente o adulto que quer aprimorar a fala, né? Que quer aumentar suas habilidades neurológicas, está passando por um estresse. Então, esse capacete, ele tem um dos artigos de comprovação de depressão, né? Porque esse aumento de mitocôndrias faz com que você diminua a depressão, né? Que você produza serotonina, né? Então, produz as enzimas, tudo que está em falta devido a todo o estresse, inflamações, né? Então, às vezes, tu tem uma patologia, tu toma, como se tem o colesterol, tu toma as nistatinas da vida, né? Isso diminui os teus outros hormônios, né? Isso aumenta a inflamação no teu organismo. Então, diminui o colesterol, diminui, mas aumenta a inflamação. Então, como que a gente vai diminuir a inflamação? Com fotobiomodulação. Esse paciente vai trazer qualidade de vida para ele. E é interessante, né? Porque se a gente parar para pensar, a indústria quer que a gente fique doente o tempo todo, né? Tratando cada vez uma coisa, toma um remédio para um negócio, estraga outro, enquanto que o acesso ao conhecimento, que eu digo que hoje é uma das coisas mais abundantes que a gente tem na vida, porque né, nosso tempo lá, a gente tinha que ir lá na biblioteca, pegar não sei o que, estudar. Eu lembro o vô, né, o nosso vô médico, aquela biblioteca gigante. Mas hoje não, hoje a gente tem acesso a um conhecimento que é fácil e vasto e ao mesmo tempo acessível financeiramente também. E aí tem o serviço, porque aí a diferença está não no produto, mas no conhecimento de quem aplica esse recurso. E é isso que o brasileiro precisa aprender a valorizar cada vez mais, que é melhor a gente investir em prevenção, em saúde, do que investir na doença. E você é uma pessoa que trabalha há anos, há décadas com isso, sempre se especializando, sempre buscando na prática, inclusive, o melhor, mas ainda luta, né? Porque eu perguntei, você vende? Ela disse, eu nem vendo, você nem precisa vender, porque hoje você tem um reconhecimento muito poderoso, mas ao mesmo tempo,
eu percebo que nós duas somos pessoas que vendemos a nossa hora, o nosso serviço, o nosso saber. E ainda tem pessoas que não valorizam isso, ou que têm medo, os novos profissionais, né? Hoje você já dá tutoria e treinamento para Sim. novos fonoaudiólogos. Eles precisam muito mais aprender sobre os recursos ou sobre essa mentalidade de Sobre a propósito? mentalidade. Principalmente por ser um recurso fácil. Eu liguei na tomada, né? Ele liga sozinho e vai desligar sozinho. E aí a pessoa, é super fácil. Existem vários cursos e estudos que eu fiz, porque dentro disso existem terapias, né? Então, conforme a queixa do paciente, o que o paciente vem buscar, eu vou aplicando terapias com o uso do capacete, né? Mas as pessoas pensam, não, só uma luz, só isso não vai resolver. E realmente é um problema de mentalidade, e aí o que eu faço? Eu envio os 280 artigos científicos, todos em inglês, né? Mas eles estão lá, eu li todos, precisa ler, para a pessoa ver que não é só uma luz, né? Não é só um capacete, não é só um recurso, tem muito estudo nisso, né? E tem muita comprovação científica, né? Então ele diminui também, tem um dos artigos que ele diminui as enzimas aminoides, que são as enzimas que causam o Alzheimer, né? Sim. Então tem um dos artigos que comprova que esse capacete, essa luz na frequência de 2 a 3 vezes na semana, diminui essas enzimas que estão localizadas no cérebro, que vão causar a tua demência de Alzheimer, né? Então, tem essa dúvida, as pessoas às vezes ficam, sabe? Mas como eu já plantei a minha sementinha, né? Não é de ontem, eu venho há 18 anos trabalhando com pessoas dentro da fonoaudiologia, eu já tenho um know-how de responsabilidade, então as pessoas já respeitam porque eu tenho resultados, né? Então o paciente vem porque o outro paciente indicou, ficou bom, né? Eu tenho pacientes assim que ficam 2, 3 anos na terapia, chegam para mim, fazem 10 sessões e ficam bom. Por quê? Porque tem uma intenção terapêutica ali e que eu quero que eles fiquem bons, né? Principalmente criança, eu quero dar alta logo. Para quê? Porque venham novos pacientes e aquele se desenvolva, faça outras atividades, vai fazer música, né? Vai melhorar outras habilidades. Apitou. Maravilhoso. E assim, quando tu falou assim, a indústria médica quer que a gente fique doente, infelizmente sim, né? É um mercado de... Posso deixar aqui? Pode. Você trouxe mais alguma coisa? Isso aqui é meu, ó. Trouxe o laser. E falando, Lu, mas só essa luz pode fazer. Isso aqui substitui o sol, gente. E ninguém mais toma sol? Por que tem tanta farmácia e tanto medicamento? Porque nos tiraram do sol primeiro. Primeiro nos tiraram do sol. A Matrix nos tirou do sol. Totalmente. Entendeu? E se tu vai pro sol, tu vai com protetor solar. Eu ontem fui pro sol, o sol já não tava mais lá, mas eu já fui sem protetor. Isso aí. Eu também fui. Eu fui. Sem protetor. Mas quando? Uma vez na semana? Entendeu? Aí vai lá e toma injeção de vitamina D, mas não adianta porque não tá dando sol. E aí as sol. crianças estão o dia inteiro dentro da escola. A escola tem parquinho, vão pro sol? O do Benjamin, sim, graças a Deus. Mas não é. Também, mas não é igual. Não é a rotina. Computador, celular. Entendeu? Então, essa luz é para substituir aquele sol que a gente tinha antes. Por isso que a gente é tão saudável e inteligente. Vivia no sol, na lavoura. De pé descalço, na lavoura. Alguém disse que nós ia sair lá da lavoura desse jeito. Do trator, nós ia pra escola de trator. Ia pra cidade, pendurada no trator, Ia pra cidade. A nossa escola é uma escola municipal, rural, nós duas. As gurias tão inteligentes agora, gente. Meu Deus do céu. Que orgulho desse pai e dessa mãe. Agora nós vamos fazer o ELIB. Esse é o ELIB, ou o laser. Tá? Ele pode ser usado de forma local, por isso que tem essa ponteirinha. Tá, e aí é bem rapidinho. Então, ele faz a contração muscular ou ele faz o relaxamento muscular. Aqui é bom, ó. Porque então, eu tô falando demais. E aí, o que tu faz? Tu tá gravando, tá tensa, tem vários compromissos, tu se tensiona. Sim, me tensiono. Então, tensiona na região cervical e aí, aqui, ó, teu pescoço tá marcado. Dá pra ver. Então, a gente vai fazer o laser local de luz vermelha, que é o que relaxa, certo? Ótimo. Mas para isso você precisa usar óculos. Várias coisas assim. Pegou a bike, agora pega o óculos. Esse pode sim, gente, ele tá icônico. Ele tem que viralizar. E aí eu tenho que levantar. Tá. E aí você fica bem relaxado. E aí, agora? Agora não vou falar. Não faz nada, nem fala. Pode falar. Vou ter que falar, porque se tu não vai falar, deixa que eu seguro. Não, eu seguro, porque
Ele já vai acabar. Ah, já vai acabar? Ele é super rápido. Super rápido. Então eu faço um pouquinho do lado aqui. Tá. Bem na região das tuas pregas focais. Deixa eu botar teu microfone mais pra perto de ti. Já que tu tá falando. Isso. Isso. Então Tô dá. fazendo local nas tuas pregas vocais, tá bom? Tá. Como tu tá com muita tensão aqui, ó, já acabou. Ai, Jesus. E agora vai fazer Aí um tu vai perguntar, relaxamento. Luana, por que do capacete você não usou o óculos e nesse você tá usando? O capacete é LED, a luz de LED não tem problema nos olhos, tá? E esse aqui é laser vermelho. E o laser, sim, não pode ir diretamente nos olhos. Meu Deus, vai aparecer minha calça vermelha que não era pra aparecer. Por que que não? Pode aparecer, tá bem bonita. Tá bem bonita. Então, tá acabando aqui. Gente, a gente faz tudo numa sessão só. Então é um pode sim. E tu viu, ó, o paciente tá lá cansado, Luana, não quero fazer sessão hoje, ele não precisa fazer nada, porque eu vou lá e faço nele, tá bom? Posso tirar o óculos? Pode tirar. Então, esse aqui seria o laser local. Então, é um dos recursos. Agora E tu o puxa teu Ilib? microfone pra ti de volta. E o Ilib, você precisa usar pulseirinha. Tá, O Ilib, esse eu amo. mas a gente só vai fazer uma amostra aqui, porque o Ilib, ele precisa, no adulto, ficar 30 minutos, Tá. tá? Ah, Luana, por que tu coloca o saquinho? Higiene. Porque tu é certinha. É. A Luana é certinha. É minha irmã mais nova, né? Mais nova do pai e mãe, né? Porque eu tenho mais 2 irmãos, um casal só de pai, que é o Renato e a Luísa. Mas de pai e mãe eu tenho a Luana. O que que eu preciso aqui? Eu preciso pegar a tua artéria radial. Eu localizando ela, eu vejo no ponto, tá? Isso aqui já me levantou. Sabe aquela frase agora que fala assim, ó? E aqui a gente coloca... Como é que é? O velório acaba quando o defunto levanta, não é assim? Que tem agora uma frase do Paulo Marçal. Ah, tem isso mesmo. Então, o velório acaba quando o defunto levanta e o defunto levanta quando usa um laser. E aqui é um laser, pode soltar assim, ó. Por que que ele fica aqui? Porque aqui, ó, é uma artéria, né? A gente pode escolher qualquer outra artéria. Mas aqui fica mais fácil. Aí não precisa usar o óculos. Não, porque ele tá direcionado aqui na pulseira, ele não vai escapar, você também não vai ficar olhando, Tá. tá? E aqui, 30 minutos é o tempo que a tua corrente sanguínea vai passar. Toda a tua corrente sanguínea vai passar por essa artéria, Tá. tá? Então, 30 minutos é o tempo da tua quantidade de sangue passar por ali. Em criança é 15 minutos, dependendo do peso. O que que ele faz? Olha, ele já desligou porque eu só fiz uma amostra, Tá. tá? E tem que ser 30 minutos, senão não resolve. Tá. Essa luz vermelha aumenta a produção de hemácias, esse laser vermelho. Aumentando a produção de hemácias, aumenta a oxigenação celular, regeneração celular, oxigenação pulmonar, e aí isso tira a dor do corpo, melhora a tua inflamação, se tiver alguma inflamação. Então, é qualidade de vida. Agora tu tá mostrando todos os nossos segredos, né? Tecnológicos, Beleza. da nossa beleza, da nossa juventude, da nossa energia. Da nossa Da modéstia. modéstia que essas irmãs têm também. Luana, e aí eu quero comentar aqui que você é uma das nossas aula bônus do novo curso, que o curso vai tá sendo maravilhoso. E essa aula bônus, por quê? Porque ensinar a palestrar, a se posicionar no palco, presença de palco, entonação de voz, timbre, volume, a questão da oratória, você como uma especialista e que sempre cuidou de mim, né? A gente já deu até um workshop uma vez sobre isso. Você tem essa aula bônus, que é uma aula que realmente, porque as pessoas hoje não conseguem ter acesso a você por conta do tempo, por conta dos teus pacientes que são mais prioritários. Claro que você já atendeu músicos, né? Você tem alguns músicos famosos, né, que você cuidou, né? Tem? Pode falar, não? Ah, acho que Não precisa. não precisa. Não precisa, né? Tem alguns É, músicos, alguns cantores famosos aí que você... Tem que gostam de falar, tem outros que não gostam. tem alguns cantores famosos que eu sei, porque eu sou irmã dela, né? Depois vocês vão lá no Instagram e perguntam Acho no que a direct. maioria também sabe, mas, né? Que ela atende, enfim, e já atendeu. E aí a gente tem alguns recursos. Esse aqui é um que eu tô sempre do lado da minha mesa. Exatamente. Esse aqui é pra gente... Para quem é comunicadora, tem que fazer isso aí. Que é Um tubo de ressonância. tubo de ressonância. Olha que fácil. É um cano? É um caninho, um canudo mais grosso, tá? Às vezes eu uso de vidro também, mas no teu caso tem que ser esse aí. E um pouquinho de água e você vai assoprar, mas fazendo sempre o som do U junto, ó. Você trabalha resistência respiratória, ressonância oral, e tu vê que
Faz toda a Faz. mobilidade laríngea. Só de falar eu já sinto, ó. É. A limpeza. É uma limpeza da voz. Porque ele está trabalhando com toda a musculatura. Porque, assim, trabalhar com voz, tu tem que fazer, e disfagia também, tem que fazer malabarismos, né? Porque tu tem que atingir algo que está interno, em terapia. Né? Porque a musculatura, as pregas vocais estão internas, então tu não usa medicamento, tu não coloca a mão, o laser não vai até lá, só por fora, né? Então, quando você faz esse movimento, sempre com o U, porque se tu for só assoprar, só é respiratório, então o U faz com que tu tenha essa mobilidade, né, laríngea, e isso faz tanto um alongamento, um aquecimento e também um desaquecimento. Como é a Luana mãe? Conta um pouquinho da maternidade, já que você falou assim, essa paixão pela tua profissão é uma das coisas mais bonitas que a gente vê. Mas você é uma baita mãe. Fala da Luana mãe, da Luana filha e da Luana irmã depois. Ai, meu Deus do céu, não vale chorar, né? A Luana mãe é, na verdade, a missão de vida, assim, sabe? Acho que eu amo a minha profissão porque, primeiro, eu amo meus filhos. Né? Então, a Isabela que foi minha ponte para o sucesso, eu acho, né? Sim. Meu modo de vida mudou quando eu precisei cuidar de alguém dependeu de mim e eu amo ela, né? Eu amo ser mãe da Isabela. E aí, depois que eu fui mãe da Isabela, eu me transformei, eu tenho certeza disso. Sim. Né? Fiquei mais responsável e eu tenho certeza que tudo que eu faço, tudo que eu estudo, tudo que eu busco é por causa deles, assim. Né? A Isa tá com 24 anos. A Isa também, a minha vida também mudou depois da Isa, é uma amada da vida. Agora foi um divisor de águas na família, veio aquela moça mais linda para nós cuidar. Agora ela me considera mentora. Eu vou falar para minha mentora. Ela aceitou que eu sou a mentora. Maravilha, né? Todo me pergunta. Não é mais adolescente, então, né? Não, ela realmente que maravilha isso. Virou adulta, isso. Né? Sempre foi uma menina muito, muito batalhadora, né? Mas ao mesmo tempo eu percebo essa mudança dela. Nós percebemos, né? Sim. Que ela deixou de ser Nutella e virou raiz. Exatamente. Querida. E aí veio bem. Aí veio o Benjamin na hora de fechar a fábrica. Todo mundo diz assim, na hora que tu ia cuidar de ti, veio alguém para cuidar. Eu nasci para cuidar. E eu acho que ele veio para trazer uma juventude, né? Foi. Uma vitalidade nova. Você Nossa, renasceu. Sentido. Todo dia eu digo, Deus, o Senhor sabe de tudo, sabe de todas as coisas, né? Sabe. Porque senão a gente vai caindo também, ladeira abaixo, vai achando que já está com a vida ganha, resolvida. Agora veio um outro. E aí só trabalhar. Então, antes do Benjamin, eu trabalhava das 7h30 da manhã às 10 horas da noite, né? Sim. Porque a Isabela já não estava em casa mais, então a minha vida era só trabalhar. E aí veio o Benjamin para dar uma cortada, pelo menos, né? Então hoje eu trabalho das 8 até as 6 da tarde. Então eu diminui um pouquinho. E, meu Deus, ele é também... Nosso jogador caro. Nosso jogador caro. O grudinho, colinho, ele só pede colinho. Então ele é meu parceiro de vida. Querido. E aí nós temos o nosso grupo das mulheres poderosas, né? Que é a nossa família, nosso grupo da família. Eu, você, a mãe e a Isa. Isso. E eu conto para todo mundo que naquele grupo ali a gente tem a maior liberdade de falar um monte de coisa e sempre se apoiar. É um grupo muito bom, porque a gente acaba trocando coisas ali, falando todas as verdades, sem nenhuma ofender a outra, nenhuma magoar a outra, sempre se pedindo ajuda e se dando suporte. Todos os dias a gente se fala, sempre. Né? Se não fala ali, eu não durmo daí, né? Acontece alguma coisa. Ai, tô entrando na noite. Alguém não respondeu, ele não deu um oi, aí eu já fico meio paranoica, né? O que aconteceu? O que aconteceu? E eu acredito que ali quem nos ensinou mais a ser mais verdadeira ali foi a Isabela. Foi. Impressionante, assim. Eu sou a mais quieta de todas. Mas a Isabela veio ali para falar tudo. Ela não tem filtro. E, por um lado, eu acho ótimo, porque ela realmente confia. É uma prova de dizer que ela confia, e isso é muito bom, né? E ela fala umas coisas assim, mas é o grupo da avó, o grupo da tia, é o grupo da tia. Ela conta tudo e eu acho que isso também é bem poderoso. E aí, quando a gente fala em paz, né? Tu sempre foi uma pessoa muito, muito dedicada, assim, à espiritualidade, à busca pelo sentido das coisas. Recentemente se tornou oficialmente, assim, uma filha do pai. Exato. Conta pra gente um pouquinho dessa tua transição de vida, assim. Sempre busquei, sempre, meu Deus. As coisas espirituais sempre tiveram muito atuante em mim e eu sempre buscando, mas acho que os nossos pais sempre foram pessoas do bem,
né? Mas não nos guiaram nesse sentido, assim, né? Do sentido da palavra de Deus, né? Então, mais da energia, vejo a Isabela hoje nisso, né? Eu já fui, assim, nessa busca da felicidade, da energia, de outros seres, de outras questões, e eu também fui assim. Mas com o caminhar, eu fui percebendo assim, mas eu quero Deus, né? Eu converso com Deus. Por que eu tenho que falar com outra pessoa antes, né? Por que eu tenho que pedir para um santo, por exemplo, para me ajudar? Se eu sou filha de Deus, se eu quero falar com Deus, por que eu sou pequena ao ponto que eu tenho que pedir acesso a outros e não direto a Ele, né? E já li a Bíblia algumas vezes. E acho que a primeira vez que eu li não entendi nada, né? E normalmente o mundo lá fora nos fala, né? Não dá para entender, isso aí é tudo errado, essa linguagem não dá para, não se entende nada. E é o que o mundo quer, que a gente não entenda o nosso manual de vida, porque ele é o nosso manual. Ele é um manual de vida. Então, assim, tu compra uma televisão, ela vem com um manual. Uhum. Você lê o manual quando você compra? Não, você não lê o manual. Você usa 3, 4... recursos, sendo que ela tem uns 200. Eu acredito que o Augusto leria o manual. O Augusto lê o manual. E usa, né? Tanto que a gente quer alguma coisa mais complexa, a gente pede para o Augusto, que o Augusto sabe. Mas por quê? Porque ele leu o manual, né? E nós somos filhos de Deus, nascemos com o manual pronto, e o mundo tentou nos tirar desse manual, né? Sim. E quando eu resolvi ler de novo, ler com ajuda, ver vídeos, porque eu sou muito visual, né? Eu comecei a entender e aí eu comecei a perceber que eu não estava no caminho certo e com a ajuda da minha personal, da Nath, né? Que me levou numa igreja evangélica, né? Sempre vivi num mundo que falava mal dos evangélicos, mas eu sempre lá dentro eu tinha uma curiosidade. Curiosidade não, eu tinha uma admiração. Porque como eu atendo muitas pessoas e eu atendo domiciliar, eu entro na casa das pessoas e eu observo. E sempre as famílias evangélicas me chamavam a atenção. Por ser uma família estruturada, nem sempre de alto nível, de valores, mas mesmo aquelas famílias bem humildes financeiramente, eram ricas dentro de casa. Olha só. E eram estruturadas familiares, os filhos trabalhavam junto, não tinha briga, iam sempre para a igreja, tinha aqueles encontros. Então, isso sempre foi me chamando a atenção, né? Que próspero que é quem é da evangélica. Aham. E aí, então, tive a oportunidade de ir, fui, gostei. Sempre tive aquela questão que o mundo também colocou. Os evangélicos têm o dízimo, eles querem tirar teu dinheiro, Sim. né? Aí eu vou lá, mas eu não vou dar o dízimo, imagina. Não, ninguém vai me golpear, né? E aí tu vai com essa mentalidade. E aí, aos poucos, fui aprendendo, fui lendo, fui entendendo o que realmente Deus, por que estamos aqui, né? Que filhas somos de Deus, né? E qual é a nossa missão. E me batizei, né? Senti o chamado, fui batizada. Quando eu fui entendendo mais, apresentei o Benjamin, né, na igreja. Desejo ver a Isabela batizada, ainda tenho certeza que ela vai ter entendimento, porque eu sou uma mãe que oro, me ajoelho. Mãe de joelhos. Mãe de joelhos, então eu sei que vai chegar o momento dela, respeito, porque o que ela está passando, eu já passei, né, essa curiosidade, essa busca, acho que é importante. Deus nos permite, tá tudo certo, tá tudo aí, desde que a base seja sempre Ele. E depois que eu fui, fui entrando e fui entendendo que a gente não precisa de desvios para chegar em Deus. E hoje eu converso com Deus, Ele me escuta, Ele me atende. E se eu não estou com o ouvido bem aberto para Ele, eu abro a palavra de Deus e Ele fala diretamente comigo. Então eu sei que eu estou conectada com Ele, preciso estar, não posso deixar que o mundo me tire dessa conexão. E aí aprendi a questão do dízimo. Né? Eu fiz um curso, da palavra de Deus, e entendi que tudo que nós temos e tudo que nós somos é de Deus. Tudo, né? Sim. Então, o dízimo é 10% que falam, né? É porque não é 10, eu só devolvo 10. O resto tudo é 90%, tudo 100% é dele, ele me deixa ficar com 90%. Entendeu? E eu sou mordoma dele, esse né? 90 se multiplica quando a gente tem essa mentalidade. Muito. E assim, a pessoa, o pastor pega e faz... Não,
a minha parte, o meu entendimento, que tudo que eu tenho é de Deus. A tua responsabilidade. A minha responsabilidade, né? É eu e ele. Se alguém, a partir dali, faz Desviou. algo errado, aí é essa pessoa com Deus. Porque eu também penso exatamente isso. Ele nos cuida. E ele sabe de todas as coisas. E nós não somos juízes de ninguém. De ninguém. E nós não devemos julgar ninguém. É isso mesmo. Né? E tudo que a gente tem dúvida, tudo que a gente fica... fulano falou, eu vi isso. Tá tudo na palavra. Do nosso manual. É só seguir o nosso manual. Uhum. Então, assim eu vivo em paz. Essa é a minha paz. Eu vivo em paz desde o dia que eu me batizei. Amém. Deus abençoe. Amém. Tu sabe que essa coisa da gente saber ouvir Deus, né? E Deus tá na gente, né? Deus vive dentro da gente, assim, o tempo todo. Deus é vivo em nós. Aí deixa eu fazer um que fala do tal do Espírito Santo, né? Exatamente. É a tríade, né? Jesus, Deus e Espírito Santo. Deus vive em nós. Nós somos o templo de Deus. Isso. E aí que tá a questão da saúde. Tá. Então, assim, hoje a minha missão é levar saúde para os seres humanos, né? Para os meus pacientes, para todos. E ter saúde também, cuidar do meu templo de Deus. Então, Sim. hoje voltei para academia, tomo suplemento, cuido da alimentação. Por quê? Porque é um respeito. É um respeito com o templo de Deus. Sim. Então, eu dou o dízimo, por exemplo, que é um dos mandamentos, que é algo que está na palavra, mas cuidar do meu templo também é. Então, não adianta eu fazer uma coisa e não fazer a outra, Isso porque não me mesmo. convém. Isso não me convém. Uma mentirinha, eu não posso mentir. Sim. Deus, mentirinha, qualquer mentirinha. Eu estacionei lá na esquina, sendo que tá... É uma mentira. Então, Deus está escutando. Então, tudo tem que ser feito corretamente. Se me convém ou se não me convém. Sim. É a vida adulta. É a vida adulta. E porque Deus vive em nós. Então, precisa ter saúde. Tu precisa cuidar do teu templo. Precisa ser uma guerreira que diz sim para si mesma. Isso. Não é? Exato. Porque todas nós somos herdeiras de Deus. Sim. E eu, recentemente, tenho escutado muito Deus, né? E aí, quando eu escuto Deus... Esses dias acho que foi, alguém pediu demissão, enfim, lá da Impacto. E aí eu saí, aí fui no Joy, aí fiquei até as 8 da noite no Joy, eu precisava voltar e buscar o Luca, acho que em algum lugar. Aquela confusão, assim, de mulher cansada, de problemas que fora das circunstâncias que a gente não tem controle. Eu fiz assim, eu escuto muito louvor, né, no carro. E aí eu lembrei de uma mensagem que eu tinha escutado um dia que eu fui servir, porque hoje eu me considero uma pessoa que sirvo no palco, né? Exato. Tanto que alguns palcos têm aparecido para mim que são palcos de mensagem de Deus mesmo. E eu tinha ido a Alphaville servir para a missão do Rio Grande do Sul. O palco era dentro de uma igreja, não sabia que ia ser, mas eles tinham emprestado a igreja tinha cedido. Naquele dia, eu cheguei nessa palestra e todos os grandes players que tinham se comprometido a palestrar por esse evento não foram, né? Chegaram, teve um inclusive que chegou lá e disse assim, o quê? Tem menos de 200 pessoas, então eu não vou palestrar, não tem fundamento para mim. E eu peguei o meu avião aqui, fui até lá, do meu bolso, e cheguei lá, tinha menos de 200 pessoas, para ter 2.000 pessoas. Eu disse, não, se tivesse 20, se tivesse 2, eu vou palestrar, eu tô aqui para vocês. Isso. Né? Inclusive, se a gente não conseguir juntar todas as cestas básicas, a gente compra. E palestrei, e tinham 8 pastores, naqueles 100 pessoas que estavam na plateia, 8 eram pastores, e eu não sabia. Mas naquele momento, não foi a minha palestra que me impactou muito, mas foi a palestra de outras pessoas que falaram muito da palavra de Deus, e eu escutei claramente algumas coisas para mim. Eu me impactei, eu escutei que aquilo era para mim, tanto que todo o movimento que eu estou fazendo esse ano parte daí. Parte desse ouvir Deus. E nessa data específica, que foi os altos e baixos que a gente tem, eu estava dirigindo, chorando à noite, e pensei assim, não posso esquecer do que Deus falou comigo. E aí eu repeti a palavra que eu escutei, né? Porque eu escutei realmente uma palavra. E quando eu olho para o lado, assim, tem um caminhão baú com a foto de Jesus Cristo. Com a foto de Jesus Cristo. Aí tu assim, quase morreu chorando mais ainda. Eu só ria, né? Só dava risada e disse, ai Deus, tá bom, tá bom. Porque as mensagens, elas são muito claras. Muito claras São pra gente. muito claras. Desde que a gente esteja presente, esteja aberto, né?
E conectado, tu tem que estar conectado. Então Tem realmente... que estar conectado. E às vezes, por isso que eu digo, a gente busca se conectar com a natureza, mas Deus está vivo em nós, né? Exato. Então, claro, temos que nos conectar com a natureza, porque a natureza é Deus também. né? Mas assim, Deus, ele tá aqui, ele tá presente, nós estamos cumprindo missão, né? Cada ser vem com um propósito e a gente precisa saber que propósito é esse através dessa conexão com Deus, para que esse propósito seja um propósito divino, né? Sim. Tu tá até mais bonita, né? Tu fez um botox, parece que tá bonita. Eu fiz. Eu achei que tu tava mais puxadinha, naqueles papos de irmã, agora sim. Achei que tu tá bem bonita. Adorei. Maravilhosa. Maravilhosa. Luana, então assim, a paz está em nós, se a gente souber se conectar cada vez mais com o nosso Deus maravilhoso e ser filha obediente. Obediência, eu falo. Não é eu preciso, eu mereço ser feliz. Não obediência. É obediência. Eu falo terás aflições, mas se seguir comigo, tudo estará bem. Obediência, eu falo, seja obediente. Estamos num mundo caído, estamos num mundo difícil, mas vamos seguir obediente a Deus, viver em paz. E a gente amando as pessoas. Então, por exemplo, assim, é missão, né? Tu foi lá, fez uma missão, tinha 8, 10, 100, não importa. Cumpriu a tua missão. Às vezes eu chego num paciente, o paciente não tá bem, tá em crise. Normalmente, um profissional vai virar as costas e diz, eu vou embora, outro dia eu volto. Não. Eu fico os meus 40, 50 minutos ali, eu dou a mão, eu coloco uma oração, eu rezo, eu faço dar risada, eu faço uma massagem, mas eu continuo ali, porque é a minha missão, independente do paciente estar querendo bem, estar disposto, não tá, sempre tem uma estratégia, e eu sou sempre direcionada pelo Espírito Santo. Amém. Muito bom. Agora a gente vai fechar esse podcast, esse Pode Sim, com muitas tecnologias e exercícios e recursos e assim, chacoalhões na alma de quem escutou, porque eu acho que com certeza pode ter demorado, mas com certeza foi o melhor de todos, eu tenho a menor dúvida, eu sou suspeita, né, porque é minha irmã, é minha maninha. Eu quero que você fale de uma forma descontraída, assim, qual é a comida preferida? Minha? Sim, pode comer o quê? Tua comida preferida? Doce, um doce, então, qual é o doce? Pudim, brigadeiro, ambrosia? Sagu é... torta. Sagu, tu sabe qual é o nome do sagu? Pérolas ao vinho. Pérolas ao vinho, tá bom. Não, minha comida predileta... É uma torta, né? Uma torta bem gulosa, assim, bem... É um bolo com café, bolo da tarde. Não sei, então... Não, bife à milanesa. Eu também gosto. Bife à milanesa. Um lugar no mundo que você quer conhecer ou que você, sei lá, quer voltar? Um lugar, um país, uma cidade, uma viagem que você fez que foi massa. Já que você visitou Nova York, né, com a Isa? Com a Isabela, essa eu gostei. Nova York com a Isabela é top, né? É uma viagem com a Isabela, assim. É top. Nova York com a Isabela também já fiz. A Isabela é meio bem metida, assim, ela só gosta das coisas boas, pesquisa, é inteligente pra isso. Viajar com a Isabela é bom mesmo. Tem que ter dinheiro, mas é bom. Mas normalmente das minhas viagens que eu fiz foi contigo, né? É verdade. Eu faria aquele navio de novo. Eu também. Vamos? Cocoquei. Ai, Cocoquei foi legal. Vamos fazer um navio de novo. O Key West, Agora vamos levar, sabe quem? O Ben! Ai, que amor. Aquele navio eu faria de novo. Por mais que passamos por um furacão, que tu nem assistiu, mas eu e o Felipe sim. Eu tava desmaiada. Mas esse navio dá pra nós fazer de novo. Boa ideia. E pra fechar, eu quero que você deixe uma mensagem, já de todas as que você já deixou aqui com a gente hoje, mas deixe uma palavra, uma mensagem, e onde é que as pessoas te encontram hoje também para conhecer mais sobre o teu trabalho, o teu Instagram, para tirar dúvidas, se você responde caixinha nos stories, se você não responde, vai responder no direct, essas coisas todas. Eu tenho meu Instagram, Luana Casarim. Para contratar tuas palestras também. Luana Casarim, eu às vezes, quando um paciente desmarca, ou tem uma horinha, eu vou lá e posto alguma coisa. Não sou muito atuante por causa disso. Quando eu vejo, acabou o dia, eu não postei nada, e seria muito interessante se eu postasse, porque a dinâmica do meu dia é muito legal, eu amo o que eu faço, e eu amo onde eu vou, eu amo os pacientes, tudo, mas não dá tempo de postar,
Mas eu estou lá no Instagram, Luana Casarim, só me contatar lá, eu respondo Tive uma sempre. ideia sempre. agora. Eu respondo super rápido, Tive sabe? uma super ideia. Sabe o que tu precisava ter em vez de ter uma social media? Um motorista. Pode ser, né? Claro, porque tu ia Não ficar... dá, eu dirijo muito rápido, eu sou muito boa na direção. A primeira vez que tu dirigiu, tu bateu um carro meu. Não Na era uma ré. direção, né? Era uma ré. loucura aquilo ali. Porque também tu pode dizer que tu aprendeu a dirigir depois de velha, né? Com 30 anos. Eu aprendi a cozinhar com 30 anos e sou excelente cozinheira. Não é? Minha comida é boa, né? É bem boa. É bem boa, né? É bem boa. Não, é bem boa. É bem boa, não foi? É ótimo. Ah, tá. É que eu não como muito da tua comida, né? Não tem? Mas é bem boa a minha Não, comida. pra quem eu era cozinheira da família e não cozinho mais, A tá minha é ótimo. bem boa. E E você... tu dirigiu com 10 anos de idade. Exatamente. E hoje eu não dirijo, tenho pavor de dirigir. E eu aprendi com 30 anos de idade. Porque eu não... Por que eu dirigi? Tinha medo, eu acho. Não, primeiro que a vez que eu fui tentar lá com 20 e poucos anos, eu bati teu carro, aí fiquei com trauma. Eu disse, eu só vou dirigir quando eu tiver o meu carro, e aí isso demorou um pouquinho. Ah, entendi. Tanto que eu comprei o meu primeiro carro, quem tirou ele da concessionária foi a Cheyenne, né? Porque eu não dirigia. Não lembro disso. Lembra que eu comprei um Chery? Um Face da Chery. Verdade. E aí eu liguei, Chay, venha para o balneário retirar o meu carro da concessionária, porque eu comprei sem fazer nem o... Como é que faz aquele teste lá? Test drive. Test drive. Aí tu colocou na garagem. E ali ficou. Não, aí eu fui trabalhar no outro dia a pé. E aí depois, quando eu voltei 10 horas da noite a pé, eu disse, não tem fundamento, né? Vou dirigir. Vou dirigir. Aí no outro dia eu fui, tremi que nem uma vara verde o dia inteiro, mas eu fui. E aí destravou. Destravou. Hoje eu dirijo muito bem. Muito bem mesmo. Muito bem. E viaja. É a prática. E perder os medos, né? E eu acho que isso é um recado que fica, né? Não tem tempo pra gente ser boa naquilo que a gente se propõe a ser boa. Não tem idade. Não dá pra dizer assim, eu não aprendi, agora não aprendo mais. Não, isso Perfeito. Então, finaliza o nosso Pode Sim. Até também por aquela questão do Benjamin, né? Eu tava fechando a fábrica e fui mãe com 39 anos, né? Eu ia dizer 40. 39. Nossa, tava ali, ó. Quase. E eu jogo futebol com ele, eu tenho força nas pernas ainda. Tem. Nossa, pequenininho. A mensagem que eu quero dizer é que eu te amo demais! Como eu sou privilegiada, meu Deus, nós lá pequenininha, né? Duas pentelinhas. Mas pode. Eu também te amo demais e muito orgulho de você ser poderosa, maravilhosa. Que Deus te honre cada vez mais com tua missão, teu propósito. Eu te amo. muito. E eu já disse isso nas imersões, né? Que tu foi minha mentora desde o início, porque eu sou fonoaudióloga graças a Cheyenne, que fez a minha inscrição sem a minha autorização. Eu escutei na rádio e eu achei que aquilo era... Tu escutou Deus? Eu escutei na rádio, abri um curso de fonoaudiologia na não sei o quê. Meu Deus, isso é pra Luana? O que eu vou fazer? Vou cuidar de surdo. Tu falava Lembra? isso? Aham. Então, E se formou como a melhor aluna da faculdade. Então, vamos escutar Deus. Porque Deus vem nos empurrando, nos trazendo pro caminho que Ele gostaria. E a gente chegou nele, eu tenho certeza que a gente chegou nele. Eu também tenho, graças a Deus. Obrigada. Graças a Ele. E assim, poderia ter sido antes, mas como a gente é rebelde, a gente faz os desvios, né? Sim. Então, quem tem a sabedoria, a minha mensagem é essa, tenha a sabedoria de escutar Deus agora, para evitar caminhos e tropeços e atalhos e procrastinação do seu verdadeiro propósito. E viver essa vida extraordinária o quanto antes. Exatamente. Obrigada, te amo. Te amo. Ai, gente, a gente tá terminando aqui mais um episódio do Pode Sim. Eu preciso que vocês encham de comentários, compartilhem muito, porque isso aqui não é um podcast de duas irmãs babonas que nós derrubava a parede brigando também, tá? Não contamos essa. Porque a gente também não era assim, santa. Guampuda. Me chamava de guampuda, ela me chamava de guampuda. Só quem é do Rio Grande do Sul sabe o que é isso. E esses dias eu comentei sobre isso. Mas a gente sempre se amou e se cuidou. Mas é simplesmente porque esse podcast pode salvar alguma vida. Em todos os sentidos. No sentido da saúde, no sentido da alma e do espírito. Corpo, alma e espírito. Esse podcast é um pode sim salvar uma vida. Beijo. Até o próximo episódio.